Bem-vindo à Via Láctea, o lar cósmico de bilhões de estrelas, planetas e mistérios insondáveis. Nossa galáxia, com um diâmetro de mais de 100 mil anos-luz, é uma verdadeira cidade estelar flutuando no vasto vazio do universo. De longe, ela se assemelha a um disco brilhante com braços espirais que giram em torno de um núcleo intenso e misterioso. Entre seus braços espirais, encontramos verdadeiras obras de arte cósmicas, as nebulosas. Elas são algumas das mais belas e intrigantes estruturas do universo. Mas o que são nebulosas? Em essência, nebulosas são enormes nuvens de gás e poeira espalhadas pelo espaço. Elas podem ter várias formas e cores, variando de intensos tons de vermelho e laranja a vibrantes azuis e verdes. A nebulosa de Órion fica localizada a cerca de 1.344 anos-luz da Terra. Esta gigantesca nuvem de gás e poeira é um dos mais brilhantes berçários estelares visíveis no universo, podendo ser observada a olho nu em noites claras. Dentro dela, forças gravitacionais juntam partículas de hidrogênio, poeira e outros elementos, formando novas estrelas que brilham intensamente. A nebulosa borboleta, também conhecida como NGC 6302, fica localizada a aproximadamente 3.800 anos-luz da Terra, na constelação de Escorpião. Essa nebulosa é o resultado espetacular dos estágios finais da vida de uma estrela. A nebulosa borboleta ganhou esse nome devido à sua forma impressionante, que lembra as asas abertas de uma borboleta. Essas asas são, na verdade, gigantescas nuvens de gás e poeira ejetadas por uma estrela moribunda que já foi cerca de 5 vezes mais massiva que o nosso Sol. No centro da nebulosa, essa estrela colapsou em uma anã branca, o núcleo remanescente extremamente quente que ilumina os gases ao seu redor. A nebulosa Cabeça de Cavalo fica localizada a cerca de 1.500 anos-luz da Terra. Na constelação de Órion, com aproximadamente 3 anos-luz de altura, a nebulosa Cabeça de Cavalo também é um berçário estelar, onde novas estrelas estão se formando a partir do colapso gravitacional do gás e da poeira. Os pilares da criação se destacam como uma verdadeira obra-prima cósmica. Localizados a cerca de 6.500 anos-luz da Terra, na nebulosa da Águia, M16. Eles são enormes estruturas de gás e poeira, esculpidas por intensas forças gravitacionais e a radiação de estrelas próximas. O visual deslumbrante dos pilares da criação foi capturado com detalhes impressionantes pelo telescópio espacial Hubble em 1995 e novamente em 2014 e 2022, usando câmeras atualizadas e, mais recentemente, o telescópio James Webb. As imagens revelaram as cores vibrantes e as texturas das colunas, mostrando o contraste entre as áreas densas e escuras e as regiões iluminadas pela radiação de estrelas jovens. Quando olhamos para o céu estrelado, muitas vezes vemos estrelas agrupadas em padrões deslumbrantes. Esses grupos são conhecidos como aglomerados estelares, verdadeiros condomínios cósmicos, onde as estrelas convivem em proximidade gravitacional. Entre os mais impressionantes e misteriosos aglomerados globulares do céu noturno está Omega Centauri, um verdadeiro colosso estelar localizado na constelação de Centauro. Situado a aproximadamente 16 mil anos-luz da Terra, Omega Centauri é o maior e mais brilhante aglomerado globular visível na Via Láctea. Com cerca de 10 milhões de estrelas, ele pode ser observado a olho nu em locais com pouca poluição luminosa, parecendo um ponto luminoso no céu. Esse aglomerado é excepcional não apenas por seu tamanho, mas também por suas peculiaridades. As estrelas de Ômega Centauri possuem idades e composições químicas variadas, algo incomum em aglomerados globulares, que geralmente contêm estrelas de uma única geração. Isso levou os astrônomos a especularem que Ômega Centauri pode ser o núcleo remanescente de uma galáxia anã que foi absorvida pela Via Láctea em tempos remotos. No coração do aglomerado, há indícios da presença de um buraco negro de massa intermediária, uma descoberta que pode ajudar a desvendar mistérios sobre a evolução de buracos negros e galáxias. Nas profundezas do centro da Via Láctea, em uma região conhecida como Sagitários A Estrela, existe um grupo de estrelas fascinantes e enigmáticas chamadas de estrelas S.
Elas são conhecidas por suas órbitas extremamente rápidas e excêntricas ao redor de um buraco negro supermassivo, que tem uma massa equivalente a mais de 4 milhões de vezes a do nosso Sol. As estrelas S estão entre as mais rápidas conhecidas no universo. Uma delas, chamada S2, completa uma órbita em torno de Sagitários à estrela, em apenas 16 anos terrestres, a velocidades de até 25 milhões de quilômetros por hora. Essas velocidades incríveis só são possíveis devido à enorme gravidade exercida pelo buraco negro no centro galáctico. O estudo dessas estrelas não é apenas impressionante por suas características, mas também revolucionário para a ciência. Observações detalhadas da órbita de S2 foram usadas para confirmar diretamente a existência de um buraco negro no centro da Via Láctea e para testar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Durante uma de suas passagens mais próximas pelo buraco negro, S2 exibiu um efeito conhecido como desvio gravitacional para o vermelho, onde sua luz foi esticada devido à intensa gravidade, exatamente como previsto pela teoria de Einstein. A galáxia de Andrômeda, também conhecida como M31, é a maior galáxia vizinha da Via Láctea e uma das mais fascinantes do universo. Localizada a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Andrômeda, ela é visível a olho nu em locais com pouca poluição luminosa, aparecendo como um fraco borrão no céu noturno. Com cerca de 220 mil anos-luz de diâmetro, Andrômeda é mais que o dobro do tamanho da Via Láctea e contém cerca de 1 trilhão de estrelas, algumas delas visíveis mesmo com telescópios amadores. Assim como a nossa galáxia, Andrômeda é uma galáxia espiral, com braços majestosos formados por estrelas, gás e poeira. Uma das características mais intrigantes de Andrômeda é que ela está em rota de colisão com a Via Láctea. As duas galáxias estão se aproximando a uma velocidade de cerca de 110 km por segundo e deverão colidir daqui a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, formando uma nova galáxia elíptica gigante, muitas vezes chamada de Milcomeda. A galáxia do Triângulo, ou M33, é a terceira maior galáxia do grupo local. Ela está localizada a cerca de 3 milhões de anos-luz da Terra, na constelação do Triângulo, e é considerada uma das galáxias espirais mais próximas de nós. Embora menor que Andrômeda e a Via Láctea, com cerca de 60 mil anos-luz de diâmetro, a galáxia do Triângulo impressiona pelo brilho e pela riqueza de detalhes em suas imagens. Algumas teorias sugerem que M33 pode estar gravitacionalmente ligada a Andrômeda e até mesmo desempenhar um papel na futura colisão entre Andrômeda e a Via Láctea. A galáxia do Olho Negro, também conhecida como M64, é uma das galáxias mais fascinantes e visualmente intrigantes do universo. Localizada a cerca de 17 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Coma Berenices, ela recebeu esse nome devido à sua aparência única, com uma região escura de poeira que parece formar um olho misterioso na galáxia. M64 é uma galáxia espiral notável, com braços luminosos de estrelas que se estendem a partir de um núcleo brilhante e compacto. É a presença de uma espessa faixa de poeira interestelar obscurecendo parte do núcleo, criando um efeito visual que lembra um lindo olho negro. Mas a galáxia do Olho Negro não é fascinante apenas pela sua aparência. Estudos revelaram que ela possui um comportamento dinâmico intrigante. O gás em suas regiões externas gira em sentido contrário ao gás e às estrelas no disco interno. Essa contrarotação é incomum e sugere que M64 pode ter engolido outra galáxia menor em algum momento do passado. Esse evento catastrófico provavelmente desencadeou intensos processos de formação estelar, que ainda são visíveis nas regiões de gás ionizado da galáxia. Entre as galáxias mais icônicas e fotogênicas do céu noturno, a galáxia do Sombreiro, também conhecida como M104, se destaca por sua forma única e elegante. Localizada a cerca de 28 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem, ela recebeu esse nome por causa de sua semelhança com um sombreiro mexicano, devido à sua estrutura incomum. M104 é uma galáxia espiral vista quase de lado, o que evidencia uma borda espessa de poeira interestelar que circunda seu disco brilhante.
Essa faixa escura de poeira, combinada com o núcleo luminoso, cria o efeito visual que lembra a aba e a copa de um sombreiro. A galáxia tem um diâmetro de aproximadamente 50 mil anos-luz, tendo metade do tamanho da Via Láctea. Essa característica marcante da galáxia do sombreiro, que é seu núcleo extremamente brilhante, sugere a presença de um buraco negro supermassivo com uma massa de cerca de 1 bilhão de vezes a do Sol. Esse núcleo também emite uma quantidade significativa de radiação em comprimentos de onda visíveis e infravermelhos, tornando M104 um objeto fascinante para os astrônomos. Enquanto exploramos o universo e suas maravilhas, percebemos que algumas perguntas nos levam cada vez mais fundo nos mistérios do cosmos. Já falamos das estrelas, nebulosas e galáxias, que representam a criação e a beleza da evolução cósmica. Mas o universo também guarda segredos sombrios, fenômenos que desafiam nossa compreensão da física e da realidade. É hora de voltarmos nossos olhos para os buracos negros. Essas regiões onde o espaço e o tempo colapsam em um abismo de gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Entre os muitos tipos de buracos negros conhecidos, há uma classe em particular que desperta a curiosidade dos cientistas: os buracos negros primordiais. Diferentes dos buracos negros que nascem da morte das estrelas, esses misteriosos objetos podem ter se formado nos momentos iniciais do universo, logo após o Big Bang. Eles são antigos, invisíveis, e talvez estejam entre as chaves para desvendar os mistérios mais profundos do cosmos. Vamos mergulhar nesse enigma fascinante e descobrir como esses buracos negros primordiais podem revelar o passado mais remoto do universo e até mesmo influenciar o presente. Os buracos negros primordiais são uma das hipóteses mais intrigantes da cosmologia, representando uma janela para os momentos mais antigos do universo. Diferentemente dos buracos negros que conhecemos, formados pelo colapso de estrelas massivas ou pela fusão de galáxias, os buracos negros primordiais teriam surgido logo após o Big Bang, durante os primeiros instantes da formação do cosmos. A ideia é que nos momentos iniciais do universo, havia regiões onde a densidade da matéria era extremamente alta. Essas flutuações de densidade, combinadas com a expansão acelerada do espaço, poderiam ter comprimido a matéria em pequenos volumes, criando buracos negros antes mesmo que as primeiras estrelas se formassem. Esses buracos negros podem ter uma ampla gama de massas, desde objetos microscópicos, com menos de 1 grama, até buracos negros tão massivos quanto milhões de sóis. Os menores teriam evaporado ao longo dos bilhões de anos devido à emissão de radiação Hawking, liberando energia na forma de partículas e luz. Já os maiores poderiam ter sobrevivido até hoje, podendo estar espalhados pelo universo. Uma das razões pelas quais os buracos negros primordiais são fascinantes é seu potencial para explicar vários mistérios cosmológicos. Alguns cientistas sugerem que eles poderiam constituir parte, ou mesmo a totalidade da matéria escura, uma forma misteriosa de matéria que compõe cerca de 27% do universo, mas que não interage com a luz. Além disso, os buracos negros primordiais poderiam ter semeado os buracos negros supermassivos que hoje vemos no centro das galáxias, incluindo o buraco negro que está no coração da Via Láctea. Embora sejam teóricos, os buracos negros primordiais continuam sendo um dos tópicos mais estudados na astrofísica moderna. Eles oferecem uma conexão única entre a física quântica, a gravidade e a evolução do universo, sendo peças-chave para entender as origens do cosmos. Os buracos negros estelares são os mais conhecidos e estudados entre os tipos de buracos negros, formados a partir do colapso gravitacional de estrelas massivas no final de suas vidas. Quando uma estrela com pelo menos 8 vezes a massa do Sol consome todo o seu combustível nuclear, ela não consegue mais sustentar a pressão contra sua própria gravidade, resultando em uma explosão catastrófica chamada supernova. O núcleo remanescente, comprimido além do limite, forma um buraco negro estelar. Esses buracos negros geralmente têm massas entre 3 a algumas dezenas de vezes a do Sol, mas podem ser encontrados em sistemas binários, onde a gravidade intensa pode atrair matéria de uma estrela companheira. Os buracos negros supermassivos são verdadeiros titãs do universo, encontrados no coração da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol,
Esses gigantes cósmicos são essenciais para a formação e evolução galáctica, mas ainda guardam muitos mistérios. Os buracos negros supermassivos mais ativos estão em galáxias chamadas quasares, onde atraem e consomem grandes quantidades de gás e poeira. Esse material forma um disco de acreção ao redor do buraco negro, aquecendo a temperaturas extremas e liberando uma quantidade impressionante de energia na forma de radiação, tornando os quasares os objetos mais luminosos do universo. A origem dos buracos negros supermassivos é um tema central na astrofísica moderna. Eles podem ter se formado a partir de buracos negros menores, que cresceram ao longo de bilhões de anos, engolindo matéria e fundindo-se com outros buracos negros. Outra hipótese sugere que alguns deles se formaram diretamente a partir do colapso de enormes nuvens de gás no início do universo. Estudar esses gigantes não é apenas fascinante, mas crucial para entender a evolução cósmica. Eles desempenham um papel fundamental na formação das galáxias, regulando a formação estelar por meio de suas emissões de energia e jatos de partículas, conhecidos como jatos relativísticos. Esses jatos podem atingir distâncias de milhares de anos-luz, influenciando o ambiente intergaláctico. No vasto cosmos, há descobertas que desafiam nossa imaginação, e uma delas é o maior reservatório de água já detectado no universo. Essa colossal quantidade de água foi encontrada em torno de um quasar chamado APM-0, 8279+5255, localizado a impressionantes 12 bilhões de anos-luz da Terra. O quasar é alimentado por um buraco negro supermassivo com cerca de 20 bilhões de vezes a massa do Sol. Ao redor dele, há um disco de acreção, onde gás e poeira giram a velocidades extremas, emitindo enormes quantidades de radiação. É nessa região que os cientistas detectaram o reservatório de água contido em forma de vapor. A quantidade de água é simplesmente inimaginável. Cerca de 140 trilhões de vezes o volume de todos os oceanos da Terra. Esse vapor d'água está misturado com gás e poeira em um ambiente extremamente quente, com temperaturas em torno de 200 graus Celsius, e ocupa uma região que se estende por centenas de anos-luz. Essa descoberta é particularmente fascinante porque remonta a um período em que o universo tinha apenas cerca de 1,6 bilhão de anos, menos de 15% de sua idade atual. Isso mostra que a água, um dos elementos fundamentais para a vida, já existia em grandes quantidades muito cedo na história do cosmos. Além de ser um dos maiores reservatórios de água conhecidos, essa descoberta ajuda os cientistas a entender melhor a evolução de galáxias, buracos negros e as condições para a formação de moléculas essenciais no universo. É um lembrete do quão vasto e surpreendente é o cosmos e de como ele está cheio de recursos que podem, um dia, revelar mais sobre nossas próprias origens. Agora que já entendemos o que são quasares, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a formação desses jatos, que são apelidados de jatos relativísticos, um dos fenômenos mais impressionantes e extremos do universo. Esses jatos são correntes de partículas altamente energéticas que são lançadas dos polos de buracos negros supermassivos e podem se estender por milhões de anos-luz. Mas como exatamente esses jatos se formam? Tudo começa no disco de acreção, essa estrutura de gás e poeira que gira a uma velocidade incrível ao redor do buraco negro. À medida que a matéria se aproxima do buraco negro, ela é aquecida a temperaturas extremas, liberando grandes quantidades de radiação. Parte dessa matéria acaba caindo dentro do buraco negro, mas uma outra parte é capturada por campos magnéticos extremamente intensos que se formam ao redor. Esses campos magnéticos canalizam a matéria para os polos do buraco negro, onde as partículas são aceleradas a velocidades próximas à da luz. Isso gera os jatos relativísticos, feixes de partículas e radiação que são lançados para o espaço em direções opostas. O resultado são colunas de energia, que podem se estender por distâncias incríveis, atravessando galáxias inteiras. Importante notar que, embora os jatos façam parte da vizinhança do buraco negro, eles não vêm de dentro do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é uma fronteira teórica ao redor de um buraco negro, onde nada pode escapar, nem mesmo a luz. Ele marca o ponto em que a gravidade do buraco negro se torna tão intensa que nenhuma matéria pode sair de sua influência. Mas a região responsável por esses jatos
está fora do horizonte de eventos, estando, na verdade, ao redor do buraco negro, onde o campo magnético e o disco de acreção ainda podem influenciar a matéria ao seu redor, e é daí que os jatos são emitidos. Mas o que torna esses jatos tão impressionantes é sua estabilidade. Eles podem permanecer ativos por milhões de anos, viajando distâncias colossais e influenciando o ambiente ao redor. No caso do jato que discutimos hoje, sua estrutura é tão gigantesca que ultrapassa em várias vezes o tamanho da nossa Via Láctea. O par de jatos é tão grande que os pesquisadores decidiram chamá-lo de Porfírio, nome do gigante da mitologia grega. Essa descoberta impressionante foi publicada neste mês de setembro de 2024 na revista Nature, onde astrônomos revelaram os maiores jatos já emitidos por um buraco negro. Eles se estendem por incríveis 23 milhões de anos-luz de ponta a ponta. Para entender o quão gigantesco é o jato Porfírio, vamos começar comparando-o com nossa própria galáxia. A Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, um tamanho impressionante por si só. Agora, imagine um jato de energia expelido por um buraco negro que é 140 vezes maior que a nossa galáxia. Como já falamos anteriormente, esse jato se estende por 23 milhões de anos-luz de ponta a ponta. Para colocar isso em perspectiva, seria como alinhar 140 Via-Lácteas uma ao lado da outra, e Porfírio ainda ultrapassaria todas elas. Vamos agora fazer outra comparação. A galáxia IC 1101 é a segunda maior galáxia já encontrada, uma verdadeira supergigante. Seu diâmetro impressiona, atingindo aproximadamente 6 milhões de anos-luz. Mas mesmo essa galáxia colossal parece pequena diante do jato Porfírio, que tem quase 4 vezes o tamanho de IC 1101. E não podemos deixar de mencionar a radiogaláxia Alcyoneus, a maior estrutura de origem galáctica já conhecida, com 16,3 milhões de anos-luz de comprimento. Essa estrutura é imensa, mas ainda assim, o jato Porfírio é maior, ultrapassando Alcyoneus em quase 7 milhões de anos-luz. Essas comparações nos ajudam a visualizar a magnitude do jato Porfírio. Sua dimensão é algo verdadeiramente fora do comum, colocando em perspectiva a vastidão do universo e o poder dos buracos negros. Essas emissões poderosas vêm de um buraco negro situado em uma galáxia a 7,5 bilhões de anos-luz de distância. Ou seja, estamos vendo esses jatos como eles eram quando o universo tinha apenas metade de sua idade atual. Além de suas dimensões surpreendentes, Porfírio emite uma quantidade de energia inimaginável, trilhões de vezes maior do que o nosso Sol produz a cada segundo, sendo o mais poderoso já encontrado. Se um jato como esse atingisse uma estrela, os efeitos dependeriam do tipo de estrela e da força exata do jato. No entanto, o impacto seria colossal. Em alguns casos, se o jato bombardeasse uma estrela instável, ele poderia desencadear uma explosão catastrófica, como uma supernova. Isso porque a quantidade de energia injetada pelo jato poderia perturbar o equilíbrio da estrela, levando à sua destruição explosiva. Já estrelas menores poderiam ser desintegradas pelo impacto contínuo do jato, espalhando seus elementos no espaço. Se um jato como o Porfírio atingisse uma nebulosa, ele provocaria mudanças drásticas. O jato passaria diretamente pela nebulosa, dispersando o gás e a poeira em todas as direções. Isso poderia interromper a formação de novas estrelas, impedindo o colapso de regiões densas que formariam novos sistemas estelares. O impacto do jato ionizaria o gás da nebulosa, criando ondas de choque que poderiam desencadear formações estelares em regiões diferentes, mas desorganizando a estrutura original. Para um observador distante, a nebulosa poderia mudar de forma dramaticamente, talvez até desaparecer em algumas regiões, conforme o jato a atravessasse, limpando vastas áreas. Essa descoberta foi possível graças ao telescópio Low Frequency Array, que revelou mais de 10 mil jatos de buracos negros em um estudo recente. Alguns desses jatos, assim como o Porfírio, são tão poderosos que se estendem muito além dos limites de suas galáxias de origem, alcançando o espaço intergaláctico. No caso específico de Porfírio, suas dimensões colossais levaram os astrônomos a acreditarem que jatos como esse desempenham um papel crucial na evolução do universo.
Eles podem influenciar a formação de estrelas, galáxias e até mesmo os maiores padrões cósmicos. Segundo o Dr. Martin Oey, principal autor do estudo, o Porfírio nos mostra que as coisas pequenas e grandes no universo estão intimamente conectadas. Estamos vendo um único buraco negro, que produz uma estrutura de escala semelhante à dos filamentos e vazios cósmicos, as maiores estruturas conhecidas no universo. O universo é um lugar de extremos, onde a criação e a destruição caminham lado a lado. Entre os eventos mais espetaculares e poderosos do cosmos estão as colisões. Essas verdadeiras batalhas cósmicas acontecem em uma escala inimaginável, envolvendo galáxias inteiras, estrelas colossais e até planetas e asteroides. No vasto palco do universo, as colisões de asteroides em planetas são eventos tão destrutivos quanto transformadores. Esses impactos podem ocorrer quando objetos rochosos, conhecidos como asteroides, cruzam a órbita de um planeta e são puxados pela gravidade, colidindo com a superfície a velocidades extremamente altas. A Terra, por exemplo, já sofreu inúmeros impactos ao longo de sua história. Alguns deles foram pequenos e inofensivos, mas outros causaram destruição massiva. O impacto mais famoso ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu a região onde hoje é o México, criando a cratera de Chicxulub. Esse evento desencadeou uma série de catástrofes, incluindo incêndios globais, tsunamis e mudanças climáticas drásticas, que acabaram levando à extinção de cerca de 75% das espécies, incluindo os dinossauros. Agora, vamos explorar em detalhes o dia que marcou o fim do reinado de milhões de anos dos dinossauros. Antes de entrarmos no fatídico dia que mudou o curso da história, vamos voltar no tempo e explorar como era o mundo na era dos dinossauros. Durante o período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, a Terra era um lugar vibrante e cheio de vida. Os dinossauros dominavam os continentes, variando em tamanho desde predadores ágeis até gigantescos herbívoros que vagavam em rebanhos. Nos céus, pterossauros majestosos planavam, enquanto os mares eram habitados por répteis marinhos impressionantes. Entre esses répteis marinhos, os mosassauros eram um dos maiores predadores dos oceanos. Esses gigantes podiam crescer até 15 metros de comprimento, com corpos alongados e poderosas caudas que lhes permitiam nadar rapidamente e com agilidade. Os mosassauros possuíam mandíbulas robustas, repletas de dentes afiados, ideais para capturar uma variedade de presas. Seu apetite voraz e habilidades de caça os colocavam no topo da cadeia alimentar marinha. A vegetação era exuberante, composta por florestas densas de coníferas, cicadáceas e plantas com flores. A diversidade de vida era extraordinária, com ecossistemas complexos sustentando uma vasta gama de espécies. O clima era mais quente do que o atual, sem as calotas polares que conhecemos hoje. A Terra também era geologicamente ativa, com vulcões em erupção e placas tectônicas em constante movimento, moldando a superfície do planeta e criando novas paisagens. Os dinossauros, adaptados a uma variedade de nichos ecológicos, prosperavam em todos os cantos do planeta, de florestas tropicais a desertos áridos. Este era um mundo onde a vida florescia em todas as formas e tamanhos, criando um equilíbrio delicado e magnífico. Entre esses gigantes pré-históricos, um dos mais icônicos e temidos era o Tiranossauro Rex. Com seus poderosos músculos, dentes afiados e uma mordida capaz de esmagar ossos, o Tiranossauro Rex reinava como um dos predadores mais formidáveis da Terra. Medindo até 12 metros de comprimento e pesando até 9 toneladas, esse gigante carnívoro dominava as terras que hoje conhecemos como América do Norte. Seus dentes, alguns com mais de 30 centímetros, eram perfeitos para rasgar a carne de suas presas. Esses gigantescos caçadores eram uma peça crucial no ecossistema do Cretáceo, ajudando a manter o equilíbrio das populações de herbívoros e influenciando a dinâmica das comunidades de dinossauros. Mas, apesar dessa prosperidade, o destino tinha outros planos para esses majestosos seres. Em um instante cósmico, a tranquilidade foi destruída por uma força vinda do espaço. Muito além da atmosfera terrestre, um asteroide colossal se movia silenciosamente pelo espaço. Esse asteroide, conhecido hoje como o asteroide Chicxulub,
Tinha aproximadamente 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Uma rocha espacial gigantesca carregando energia destrutiva inimaginável. Feito de rocha e metal, o asteroide viajava a uma velocidade incrível de cerca de 20 quilômetros por segundo. Sua superfície irregular refletia a luz das estrelas enquanto se aproximava cada vez mais da Terra, um mensageiro de destruição vindo das profundezas do cosmos. Para os dinossauros e outras criaturas na Terra, o dia começou como qualquer outro. Mas à medida que o asteroide se aproximava, algo estranho começou a acontecer. No céu, uma luz brilhante mais intensa que o Sol começou a aparecer, crescendo rapidamente em tamanho. Os animais olharam para cima, confusos e alarmados. Uma sombra colossal passou sobre eles enquanto o asteroide atravessava a atmosfera, aquecendo-se e deixando um rastro de fogo e fumaça. O rugido da entrada atmosférica ressoou pelo planeta, um som aterrorizante que marcou o início do fim. E então o impacto. O asteroide colidiu com a península de Yucatán, no que é hoje o México, liberando energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A explosão instantânea vaporizou tudo na zona de impacto e lançou toneladas de rochas e poeira na atmosfera. Ondas de choque devastadoras se espalharam pelo planeta, causando terremotos e desencadeando erupções vulcânicas. Incêndios florestais se alastraram rapidamente, alimentados pelos ventos violentos gerados pela colisão. Nos oceanos, a força do impacto gerou um mega-tsunami gigantesco, com ondas de centenas de metros de altura que varreram as costas, destruindo tudo em seu caminho. As águas invadiram continentes, levando consigo a devastação e a morte. A Terra, que antes era um paraíso de biodiversidade, foi envolta em escuridão. A poeira e as cinzas lançadas na atmosfera bloquearam a luz solar, causando uma drástica queda de temperatura e mergulhando o planeta em um inverno de impacto. Esse período de escuridão e frio durou meses, talvez anos, levando à morte de plantas, animais e ao colapso de ecossistemas inteiros. Os dinossauros, mesmo os mais poderosos como o Tiranossauro Rex e os formidáveis habitantes dos mares como os mosassauros, não conseguiram sobreviver a essa catástrofe. E assim, uma era de gigantes chegou ao fim, dando lugar a um mundo novo e transformado. Na época, o local onde o asteroide colidiu era predominantemente uma região oceânica, amplamente coberta por águas rasas. E como falamos, resultou na formação de gigantescos tsunamis. Por conta disso, o Laboratório Ambiental Marinho e o Laboratório de Dinâmica dos Fluidos e Geofísica nos Estados Unidos combinaram dados geológicos, geofísicos e simulações numéricas obtidos da cratera de Chicxulub para realizar uma simulação global do tsunami gerado pelo impacto desse asteroide. Analisando fósseis de peixes, os pesquisadores estimaram que o impacto provavelmente ocorreu na primavera do hemisfério norte. Essa simulação que vocês estão presenciando agora é considerada a mais precisa já realizada. E de acordo com esse estudo, o tsunami gerado foi centenas de vezes maior do que qualquer outro tsunami registrado no planeta. Essas ondas colossais varreram as costas e destruíram tudo em seu caminho, com as águas invadindo continentes, levando consigo a devastação e a morte. A cor escura na imagem representa os continentes no momento do impacto, enquanto o branco mostra a configuração atual dos continentes. Mas como surgiu essa, que é a principal teoria, de que foi um asteroide que causou tamanha devastação que culminou numa série de eventos que provocaram a extinção dos dinossauros não aviários? A resposta está na cratera de Chicxulub. A cratera de Chicxulub, localizada na península de Yucatán, no México, é uma das maiores estruturas de impacto conhecidas na Terra. Com cerca de 150 quilômetros de diâmetro, essa gigantesca cicatriz é a evidência física do evento cataclísmico que aconteceu há 66 milhões de anos. A cratera foi descoberta na década de 70 por geofísicos que trabalhavam para a empresa de petróleo Pemex. Eles notaram uma anomalia circular no subsolo da península de Yucatán, enquanto procuravam por reservas de petróleo. Mas foi apenas nos anos 80 que os cientistas conectaram essa cratera com a extinção dos dinossauros. Eles encontraram uma camada de irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas abundante em asteroides, presente em sedimentos ao redor do mundo, datando da mesma época da extinção.
A descoberta da cratera de Chicxulub forneceu a prova de que um impacto de um asteroide foi o principal culpado pela extinção em massa no final do período Cretáceo. A cratera não só confirmou o tamanho e a força do impacto, mas também explicou a distribuição global da camada de irídio e as evidências de incêndios florestais e tsunamis. Hoje, a cratera de Chicxulub está escondida sob a península de Yucatán e o Golfo do México, coberta por sedimentos e vegetação. Mas sua descoberta transformou nosso entendimento da história da Terra, mostrando como eventos cósmicos podem ter consequências devastadoras para a vida em nosso planeta. Uma pergunta comum que as pessoas têm é: o que aconteceu com o asteroide depois de colidir com a Terra? Após o impacto com a Terra, o asteroide Chicxulub não existiu mais como um objeto intacto. A colisão foi extremamente violenta, liberando uma enorme quantidade de energia. Parte do asteroide vaporizou-se instantaneamente, enquanto o restante foi fragmentado e lançado para o espaço e para a atmosfera terrestre. Após a extinção dos dinossauros não aviários, o planeta passou por uma recuperação lenta e gradual. Ecossistemas foram reconstruídos a partir de formas de vida que conseguiram resistir ao cataclismo. Muitos répteis, mamíferos e aves pequenas, que antes viviam à sombra dos gigantes, começaram a prosperar em um novo ambiente. Esta era testemunhou o surgimento e a evolução de novas espécies, moldando o futuro da vida na Terra. Enquanto os dinossauros foram extintos, seus descendentes sobreviventes continuaram a evoluir e prosperar até os dias de hoje. A história da extinção dos dinossauros não aviários é um lembrete da vulnerabilidade da vida em nosso planeta diante de eventos cósmicos. Hoje, olhamos para a Terra como um mundo de maravilhas naturais, moldado por bilhões de anos de mudanças e adaptações. A história dos dinossauros é apenas uma parte da nossa incrível jornada no cosmos, repleta de mistérios e descobertas. Mas as colisões não são apenas destruição. Elas também desempenham um papel importante na formação e evolução dos planetas. Durante os estágios iniciais do Sistema Solar, colisões entre asteroides, planetesimais e outros corpos contribuíram para a formação de planetas como a Terra. Além disso, essas colisões podem ter trazido água e moléculas orgânicas para planetas rochosos, ingredientes fundamentais para o surgimento da vida. Estudar os impactos de asteroides é essencial para entender o passado e proteger o futuro. No universo, alguns dos eventos mais extremos e violentos envolvem as colisões de estrelas de nêutrons. Esses corpos celestes incrivelmente densos são os núcleos remanescentes de estrelas massivas, que explodiram como supernovas. Com uma densidade tão alta que uma colher de chá do material de uma estrela de nêutrons poderia pesar bilhões de toneladas, as colisões entre elas criam um espetáculo cósmico incomparável. Quando duas estrelas de nêutrons estão em um sistema binário, sua gravidade as faz espiralar lentamente, uma em direção à outra, ao longo de milhões de anos. Esse movimento gera ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo, que foram detectadas pela primeira vez em 2017 pelo Observatório LIGO. Quando finalmente colidem, o impacto é tão violento que libera uma quantidade de energia equivalente a de bilhões de sóis em questão de segundos. Essas colisões, conhecidas como quilonovas, são acompanhadas por explosões luminosas, ejetando enormes quantidades de matéria no espaço. Durante esse processo, elementos pesados como ouro, platina e urânio são forjados e espalhados pelo cosmos. Em outras palavras, muitos dos metais preciosos encontrados na Terra podem ter origem em colisões de estrelas de nêutrons que ocorreram bilhões de anos atrás. Além disso, esses eventos também podem levar à formação de buracos negros. Quando as duas estrelas de nêutrons se fundem, sua massa pode ser suficiente para colapsar em um buraco negro, dando início a outro fenômeno fascinante no universo. No cosmos, poucos eventos são tão extremos como a colisão entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Esses encontros envolvem dois dos objetos mais densos do cosmos, criando fenômenos que desafiam nossa compreensão da física e do espaço-tempo. Quando uma estrela de nêutrons, o núcleo colapsado de uma estrela massiva, encontra um buraco negro. O resultado depende de vários fatores, como a massa de ambos os objetos e sua proximidade.
Em muitos casos, a gravidade extrema do buraco negro devora a estrela de nêutrons em questão de segundos, criando uma explosão de energia. Esse processo libera uma enorme quantidade de radiação, incluindo luz e raios gama, além de ondas gravitacionais detectáveis aqui na Terra. Se a estrela de nêutrons tiver uma massa parecida com a do buraco negro, parte de sua matéria pode ser arrancada antes de ser completamente engolida. Essa matéria forma um disco de acreção ao redor do buraco negro, aquecendo a temperaturas incríveis e gerando emissões intensas de radiação. Esses eventos podem até ser acompanhados por explosões conhecidas como curtas explosões de raios gama que iluminam o universo por breves instantes. Essas colisões também desempenham um papel crucial na formação dos elementos pesados do cosmos, como o ouro, platina e urânio, assim como acontece nas fusões de estrelas de nêutrons. Além disso, são fontes poderosas de ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo previstas por Einstein e detectadas por observatórios como LIGO e Virgo. O estudo desses eventos é recente, mas já revolucionário. Em 2021, cientistas anunciaram as primeiras detecções confirmadas de colisões entre estrelas de nêutrons e buracos negros, marcando um novo capítulo na astrofísica. Esses eventos nos ajudam a entender a física em condições extremas, a evolução dos sistemas binários e a dinâmica dos objetos mais densos conhecidos. No universo, onde o espaço e o tempo são distorcidos ao extremo, ocorrem as espetaculares colisões entre buracos negros, que são os objetos mais extremos e poderosos do cosmos, cuja gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Quando dois buracos negros colidem, o impacto cria ondas gravitacionais tão poderosas que reverberam pelo universo. Essas colisões geralmente ocorrem em sistemas binários de buracos negros, onde os dois objetos orbitam um ao outro, espiralando lentamente em direção a um encontro catastrófico. Durante essa dança gravitacional, os buracos negros perdem energia ao emitir ondas gravitacionais, previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein. Eventualmente, eles se fundem, formando um único buraco negro ainda maior. O momento da fusão é incrivelmente violento, liberando uma quantidade colossal de energia em frações de segundo, o suficiente para superar a energia combinada de todas as estrelas do universo visível durante aquele breve instante. Essa energia é liberada exclusivamente na forma de ondas gravitacionais, que são como ondulações no tecido do espaço-tempo. Em 2015, o Observatório LIGO fez história ao detectar, pela primeira vez, ondas gravitacionais provenientes de uma colisão entre dois buracos negros. Desde então, dezenas de eventos semelhantes foram observados, ajudando os cientistas a estudar a evolução do universo e a natureza dos buracos negros. Além disso, essas colisões oferecem insights sobre como os buracos negros crescem. Algumas fusões podem resultar na formação de buracos negros de massa intermediária, que são raros e difíceis de encontrar. Outros podem dar origem a buracos negros supermassivos que habitam os centros das galáxias. Desde os primórdios da humanidade, temos olhado para o céu em busca de respostas. Como o universo começou? Ele é infinito? Estamos sozinhos ou existem outros mundos além do nosso? Ao longo dos séculos, cientistas e filósofos têm buscado compreender os segredos mais profundos do cosmos, desenvolvendo teorias que desafiam tudo o que conhecemos sobre a realidade. Hoje, vamos explorar as teorias mais impressionantes do universo, desde a intrigante ideia de que vivemos em um multiverso, até a possibilidade de que o universo seja, na verdade, uma simulação criada por uma civilização avançada. E se o universo nunca tivesse um verdadeiro fim, apenas renascendo em ciclos infinitos? Se você gosta desse tipo de material, se inscreva no canal Ciência e Curiosidades e acione o sininho das notificações. Agora, prepare-se para uma jornada pelos limites da ciência e da imaginação, onde o conhecido encontra o desconhecido, e o real pode ser muito mais estranho do que qualquer ficção. Para entendermos as maiores teorias do universo, precisamos começar pelo seu princípio, ou melhor, pelo que acreditamos ser o princípio de tudo, a teoria do Big Bang. Ela é a explicação mais aceita para a origem do universo, nos levando de volta a cerca de 13,8 bilhões de anos atrás.
Imagine um ponto infinitamente pequeno e incrivelmente denso, onde todo o espaço, tempo, matéria e energia estavam concentrados. Em uma fração de segundo, a partir desse se iniciou uma expansão colossal, o que chamamos de Big Bang. A partir desse momento, o universo começou a se expandir e a esfriar, permitindo que partículas surgissem, formando átomos, estrelas, galáxias e, eventualmente, tudo o que conhecemos hoje. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço. E o mais impressionante, essa expansão continua até hoje. À medida que o universo se expande, galáxias se afastam umas das outras, revelando uma história cósmica que ainda estamos tentando desvendar. Agora que o universo está em constante expansão, surge uma grande questão. O que mantém as estruturas das galáxias unidas? Se apenas as estrelas e planetas são visíveis, por que as galáxias não se desfazem? A resposta está em uma das maiores incógnitas da cosmologia moderna, a matéria escura. Embora não possamos vê-la, sentir ou detectá-la diretamente, a matéria escura é uma substância misteriosa que compõe a maior parte da matéria no universo. Ela não emite, absorve ou reflete luz, mas sua presença é detectada por seus efeitos gravitacionais. É como se o universo estivesse envolto em uma estrutura invisível que age como uma cola cósmica, mantendo galáxias e aglomerados galácticos coesos. Mas não é só isso. Algo ainda mais estranho acontece no universo. Ele não só está se expandindo, como essa expansão está acelerando, e essa aceleração não deveria estar acontecendo, ao menos não de acordo com o que conhecemos sobre gravidade e física. É aqui que entra outro grande mistério, a energia escura. A energia escura é uma força misteriosa que representa cerca de 70% de toda a energia no universo, impulsionando a expansão cada vez mais rápida. Imaginávamos que a gravidade faria o universo desacelerar, mas a energia escura faz o oposto. Não sabemos o que realmente é essa energia, mas sabemos que está moldando o destino do cosmos. Juntos, a matéria escura e a energia escura representam 95% do conteúdo total de massa e energia do universo, deixando apenas 5% como tudo o que podemos ver e medir: planetas, estrelas, galáxias e nós mesmos. À medida que desvendamos os segredos do universo, nos deparamos com fenômenos que desafiam a nossa compreensão. Entre eles, os buracos negros estão entre os mais extremos e misteriosos. Muitos deles são formados quando estrelas supermassivas colapsam sob sua própria gravidade, criando regiões no espaço onde a força gravitacional é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. O que acontece dentro de um buraco negro ainda é um dos maiores mistérios da ciência. À medida que você se aproxima do horizonte de eventos, o ponto sem retorno, a gravidade distorce o espaço e o tempo de maneiras inimagináveis. Mas se você cruzar esse limite, não há volta. No centro de um buraco negro estaria a singularidade, um ponto onde a densidade se torna infinita e as leis da física, como as conhecemos, simplesmente deixam de funcionar. Toda a matéria e energia sugadas pelo buraco negro são comprimidas em um único ponto, criando um paradoxo. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a gravidade dentro da singularidade é tão forte que o tempo e o espaço colapsam em um único instante. Mas o que realmente acontece na singularidade? Seria um portal para outra dimensão? Ou talvez um caminho para um novo universo? Essas são perguntas que a física moderna ainda não consegue responder. O que sabemos é que os buracos negros são, ao mesmo tempo, destrutivos e fascinantes, engolindo tudo ao seu redor e ocultando segredos que podem mudar nossa compreensão do cosmos. Se os buracos negros nos desafiam a entender o que acontece quando tudo é consumido pela gravidade, existe uma contraparte teórica igualmente misteriosa: os buracos brancos. Diferente dos buracos negros, que sugam tudo ao seu redor, um buraco branco faz o oposto. Ele expulsa matéria e energia sem deixar nada entrar. Os buracos brancos ainda não foram observados, mas surgem como soluções teóricas nas equações da relatividade geral de Einstein. Segundo essa teoria, um buraco branco seria o inverso temporal de um buraco negro. Ou seja, enquanto os buracos negros se formam com o colapso de estrelas massivas, os buracos brancos podem ter sido formados durante o início do universo. Imagine um ponto no universo
onde em vez de sugar toda a matéria ao redor, ele vomita o que parece ser uma quantidade colossal de energia e partículas, como uma explosão inversa. No entanto, há uma grande questão. Se buracos brancos existem, onde estão? Até agora, eles permanecem apenas no reino das teorias, sem evidências diretas que comprovem sua existência. Alguns cientistas acreditam que um buraco branco pode até ser o outro lado de um buraco negro, ou seja, o que é consumido por um buraco negro poderia, de algum modo, ser expelido em outro ponto do universo como um buraco branco, levantando a possibilidade de que eles poderiam estar conectados por um buraco de minhoca. Embora ainda não tenhamos provas concretas, a existência de buracos brancos nos leva a questionar as fronteiras do conhecimento. Eles podem ser uma chave para compreender mais sobre o tempo, o espaço e as conexões profundas entre os eventos extremos do cosmos. Até agora falamos sobre buracos negros, brancos e a matéria escura. Mas para entender as forças fundamentais que regem o universo, os cientistas desenvolveram uma das teorias mais ambiciosas e complexas da física moderna, a teoria das cordas. Enquanto a física tradicional vê as partículas subatômicas como pontos sem dimensão, como quarks, elétrons e outras partículas que compõem tudo no universo, a teoria das cordas nos oferece uma perspectiva completamente nova. De acordo com essa teoria, essas partículas não são realmente pontos, mas sim pequenas cordas vibratórias. Imagine uma corda de violino. Ela pode vibrar de diferentes formas, criando diferentes notas. Da mesma forma, essas cordas microscópicas vibram em diferentes frequências, e cada frequência corresponde a uma partícula diferente. A grande promessa da teoria das cordas é unificar todas as forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares fraca e forte, em uma única estrutura. Isso é algo que os cientistas tentam alcançar há décadas, conhecido como a busca pela teoria de tudo. Mas aqui está o detalhe que torna a teoria das cordas tão fascinante. Para que ela funcione, nosso universo teria que ter mais dimensões do que as 4 que conhecemos: 3 de espaço e 1 de tempo. Na verdade, ela sugere que pode haver até 10 ou 11 dimensões, a maioria delas invisíveis para nós, compactadas em escalas tão pequenas que são impossíveis de perceber. Essas dimensões extras podem explicar muitos dos mistérios do universo, como a gravidade ser uma força relativamente fraca em comparação com outras forças. Talvez a gravidade esteja vazando para outras dimensões, o que explicaria por que a sentimos de forma tão sutil em nosso mundo tridimensional. Embora a teoria das cordas ainda seja altamente especulativa e não tenha sido comprovada experimentalmente, ela nos oferece uma visão intrigante sobre como o universo pode ser muito mais complexo e multidimensional do que conseguimos imaginar. Se a teoria das cordas nos leva a explorar dimensões extras, uma das ideias mais intrigantes que surgem a partir dessa exploração é a teoria do multiverso. Imagine um vasto multiverso composto por infinitos universos, cada um com suas próprias leis da física, constantes e realidades. A ideia do multiverso sugere que o nosso universo não é o único. Na verdade, existem inúmeras bolhas ou universos paralelos, cada um com suas próprias características únicas. Alguns podem ser quase idênticos ao nosso, enquanto outros podem ter realidades completamente diferentes, onde as leis da física podem ser alteradas de maneiras que mal conseguimos imaginar. Existem várias versões da teoria do multiverso. A primeira, chamada multiverso de nível 1, propõe que, devido à infinidade do espaço, existem regiões além do nosso horizonte cósmico que contêm suas próprias galáxias e planetas. Em algum lugar, pode haver uma Terra idêntica à nossa, onde você e eu estamos fazendo exatamente o que fazemos agora. Uma versão mais intrigante é o multiverso de nível 2, que sugere que existem universos com diferentes constantes físicas. Isso significa que, em um desses universos, a gravidade pode ser mais forte ou mais fraca, e isso alteraria fundamentalmente a natureza da vida como a conhecemos. Por fim, temos o multiverso de nível 3, que surge da interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Nesta visão, cada evento quântico cria ramificações, resultando em universos paralelos, que se desenrolam em realidades diferentes a cada escolha que fazemos.
A ideia do multiverso não é apenas uma especulação filosófica. Ela nos ajuda a enfrentar algumas das grandes perguntas da ciência, como a afinidade fina do nosso universo para a vida. Por que as constantes físicas parecem estar tão perfeitamente ajustadas? Poderia ser que vivemos em um dos muitos universos onde as condições eram favoráveis para a vida? Embora a teoria do multiverso ainda esteja longe de ser comprovada, ela nos desafia a pensar sobre a natureza da realidade de maneiras novas e emocionantes. Se existem outros universos, quais segredos eles guardam? E mais intrigante ainda, como saberemos se eles realmente existem? Após explorarmos as possibilidades de múltiplos universos, chegamos a uma ideia igualmente fascinante: a teoria do universo cíclico. Ao contrário da visão tradicional do universo, que tem um início e um fim, essa teoria propõe que o cosmos passa por ciclos intermináveis de expansão e contração. De acordo com a teoria do universo cíclico, após o Big Bang e a expansão do nosso universo, haveria um ponto em que a expansão começaria a desacelerar e, eventualmente, se inverteria. Isso resultaria em uma contração cósmica, levando todas as galáxias, estrelas e planetas a se aproximarem novamente. Esse processo culminaria em um novo Big Crunch, um colapso total do universo. Esse ciclo de expansão e contração poderia ocorrer repetidamente, gerando um universo que não tem um início ou um fim definitivos. Assim, a história do cosmos se tornaria uma série de ciclos, cada um levando à formação de novas galáxias, estrelas e até mesmo novas formas de vida, apenas para, eventualmente, voltar a se desintegrar. Uma das versões dessa teoria sugere que esses ciclos poderiam ser mediados por dimensões extras, permitindo interações e influências entre universos paralelos durante cada renascimento. Imagine um universo vivendo e morando em ciclos, onde cada nova iteração traz consigo novas leis da física ou novos padrões de realidade. Se a ideia de um universo cíclico nos faz refletir sobre o tempo e a existência, a teoria do universo como simulação nos leva a questionar a própria natureza da realidade. Essa teoria sugere que tudo o que conhecemos, desde as galáxias distantes até as experiências cotidianas, pode ser o resultado de uma simulação computacional sofisticada. Imagine que somos personagens de um jogo incrivelmente complexo, criado por seres mais avançados, seja em um futuro distante ou em uma civilização extraterrestre. Em vez de vivermos em um universo real, estaríamos inseridos em um ambiente digital, projetado para simular as leis da física e a própria vida. Essa ideia não é apenas ficção científica. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom apresentou um argumento persuasivo que afirma que, se a tecnologia continuar a avançar, é provável que civilizações desenvolvam simulações de seus próprios ancestrais. Se muitas dessas simulações forem criadas, a probabilidade de estarmos vivendo em uma delas aumenta. Em outras palavras, se existem milhares de universos simulados e apenas um universo real, é mais provável que sejamos habitantes de uma simulação. Se esta teoria for verdadeira, isso levanta questões profundas. Quem são os criadores da simulação? Qual é o propósito dessa simulação? E mais importante, se temos consciência da nossa existência, isso significa que estamos conscientes do jogo em que estamos inseridos? Cientistas e filósofos têm discutido implicações éticas e existenciais desta teoria. Se a vida é uma simulação, isso muda a forma como percebemos nosso lugar no universo? Poderíamos ser apenas algoritmos em um sistema vasto, ou isso não diminui a autenticidade de nossas experiências e emoções? Embora a teoria do universo como simulação ainda esteja no reino das especulações, ela nos convida a explorar a natureza da realidade de maneiras inovadoras. Se estivermos em uma simulação, isso significa que o universo é mais misterioso do que podemos imaginar, e o verdadeiro desafio pode ser descobrir a verdade por trás da tela. Após explorar as complexidades do nosso próprio universo, chegamos ao intrigante paradoxo de Fermi. Uma questão que nos faz refletir sobre a vida no cosmos. Físico Enrico Fermi formulou a pergunta que ecoa entre cientistas e filósofos: se o universo é tão vasto e velho, onde estão todos? O paradoxo começa com a observação de que, dada a imensidão do espaço e a idade do universo, a vida deveria ser comum. Existem bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia.
muitas delas com planetas em zonas habitáveis. Se mesmo uma pequena fração dessas estrelas tivesse planetas com vida inteligente, seria razoável esperar que já tivéssemos encontrado sinais ou contato com essas civilizações. Apesar dos nossos esforços para explorar o cosmos e detectar sinais de vida, não encontramos nenhuma evidência concreta. Isso nos leva a uma série de perguntas e hipóteses sobre o que pode estar acontecendo. Por que civilizações avançadas não nos visitam ou se comunicam conosco? Uma das explicações para o paradoxo de Fermi é a ideia de que civilizações tecnológicas podem se autodestruir antes de serem capazes de explorar o universo. As guerras, mudanças climáticas e desastres tecnológicos podem levar a um colapso, deixando essas civilizações em silêncio. Outra possibilidade é que as civilizações podem optar por não se comunicar ou explorar ativamente o universo. Elas poderiam estar seguindo o princípio da não interferência, semelhante ao que vemos em algumas ficções científicas, onde civilizações avançadas evitam interagir com sociedades menos desenvolvidas. Além disso, pode haver civilizações tão diferentes de nós que não reconhecemos seus sinais ou que estão usando tecnologias além da nossa compreensão atual. Isso poderia significar que estamos cercados por vida, mas simplesmente não a percebemos. Finalmente, a possibilidade mais sombria. Talvez a vida inteligente seja, de fato, extremamente rara no universo. Podemos estar vivendo em uma bolha de vida, enquanto a maioria do cosmos é desolado e silencioso. O paradoxo de Fermi não tem respostas definitivas, mas nos impulsiona a continuar nossa busca por respostas sobre a vida no universo. Cada nova descoberta, cada exoplaneta identificado, pode trazer-nos mais perto de entender nosso lugar na vasta tapeçaria do cosmos. E enquanto a pergunta persiste, nossa curiosidade e desejo de explorar continuam a nos guiar. Agora, vamos explorar uma das classificações mais intrigantes sobre civilizações avançadas: a escala de Kardashev. Desenvolvida pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev em 1964, essa escala classifica civilizações com base em sua capacidade de aproveitar e utilizar energia em grande escala. Uma civilização tipo 1 é aquela que consegue utilizar toda a energia disponível em seu planeta natal. Isso inclui não apenas a energia que conseguimos capturar atualmente, como a solar, eólica e hidroelétrica, mas também toda a energia geotérmica, das marés e outras fontes naturais. Essa civilização teria a capacidade de controlar desastres naturais, otimizar a agricultura e até mesmo viajar pelo planeta com eficiência total. No entanto, ainda somos uma civilização que não alcançou essa classificação, estimando que estamos atualmente ao redor de 0,7 na escala. À medida que avançamos na escala, encontramos as civilizações tipo 2, que conseguem aproveitar toda a energia de sua estrela. Imaginemos uma esfera de Dyson, uma mega estrutura que captura a energia de uma estrela inteira. Civilizações desse tipo poderiam explorar o sistema solar, colonizar outros planetas e até mesmo manipular a órbita de corpos celestes. Em seguida, temos as civilizações tipo 3, que dominam a energia de sua galáxia. Com a capacidade de se mover e manipular sistemas estelares inteiros, essas civilizações seriam capazes de colonizar e explorar múltiplos sistemas solares, criando uma rede de vida e tecnologia por toda a galáxia. Mas a escala de Kardashev não para por aqui. Existem classificações ainda mais avançadas, como a tipo 4, que utiliza a energia de múltiplas galáxias, e a tipo 5, que pode manipular estruturas e energia em escala universal. A classificação tipo 6 poderia dominar a energia do multiverso, enquanto a tipo 7 teria controle absoluto sobre todas as leis da física e poderia transcender nossa compreensão atual da realidade. Agora, vamos nos aventurar no intrigante mundo dos buracos de minhoca, que oferecem uma possibilidade fascinante de viagem através do cosmos. Esses objetos teóricos, que surgem das equações da relatividade geral de Einstein, são frequentemente descritos como atalhos através do espaço-tempo. Imagine que você está em um ponto do universo e deseja viajar instantaneamente para um ponto distante. Um buraco de minhoca poderia potencialmente conectar esses dois pontos, permitindo que você atravesse a imensidão do espaço em um piscar de olhos. Os buracos de minhoca se compõem de duas extremidades,
conhecidas como bocas, cada uma localizada em uma região diferente do espaço-tempo. Teoricamente, existem diferentes tipos de buracos de minhoca. O buraco de minhoca de Schwarzschild, por exemplo, é uma solução estável que não permite passagem, pois entra em colapso antes que alguém possa atravessá-lo. Já o buraco de minhoca de traversível, proposto por Kip Thorne e Michael Morris, é a versão que permitiria a passagem de matéria, mas com algumas complicações. Um dos principais desafios dos buracos de minhoca é a sua estabilidade. Para que um buraco de minhoca seja seguro para a passagem, ele precisaria de uma forma de matéria exótica com densidade de energia negativa, algo que ainda não encontramos no universo. Essa matéria exótica poderia evitar que o buraco de minhoca colapsasse, permitindo que viajantes se movessem de uma extremidade a outra. Embora os buracos de minhoca sejam ainda hipotéticos, eles geram perguntas fascinantes sobre as possibilidades de viagem no tempo e no espaço. Se existirem, será que poderíamos utilizá-los para explorar o universo ou mesmo para viajar ao passado? Essa possibilidade intrigante abre um leque de questões filosóficas e científicas que desafiam nosso entendimento atual da física. Finalmente, chegamos a um dos conceitos mais fascinantes da viagem espacial: o motor de dobra. Popularizado por obras de ficção científica como Star Trek, essa tecnologia hipotética permite que naves espaciais viajem mais rápido que a luz, desafiando as limitações impostas pelas leis da física. Como funciona isso? O motor de dobra opera na premissa de que, em vez de viajar através do espaço de forma convencional, a nave poderia criar uma bolha ao redor de si mesma. Essa bolha de dobra contrairia o espaço na frente da nave e expandiria atrás dela. Em essência, a nave não estaria se movendo através do espaço, mas sim manipulando o próprio espaço ao seu redor. A ideia de um motor de dobra é respaldada por algumas teorias na física, especialmente a teoria da relatividade geral de Einstein. Contudo, mesmo que esse conceito seja teoricamente viável, a construção de tal motor requereria uma quantidade colossal de energia, possivelmente envolvendo formas de matéria exótica, semelhante ao que discutimos sobre os buracos de minhoca. Embora o motor de dobra permaneça no campo da especulação, a pesquisa científica sobre a manipulação do espaço-tempo e as propriedades da energia continuam a avançar. Alguns cientistas já estão explorando teorias que poderiam um dia levar à criação de uma forma prática de viajar a velocidades superluminais. Se um dia conseguirmos criar um motor de dobra, as possibilidades seriam infinitas. Poderíamos explorar não apenas nosso sistema solar, mas também viajar para outras galáxias, ampliando nosso entendimento do universo e buscando novas formas de vida e civilizações. À medida que exploramos as teorias mais impressionantes do universo, percebemos que estamos apenas arranhando a superfície de um cosmos vasto e cheio de mistérios. Desde a origem do nosso universo, com a teoria do Big Bang, até as intrigantes possibilidades de viagem através do motor de dobra, cada conceito nos convida a imaginar o que realmente sabemos e o que ainda está por vir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários. Quais teorias você acha mais fascinantes? Quais perguntas sobre o universo você gostaria que explorássemos a seguir? Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada através do cosmos. Até a próxima!